Fala, rapaziada, Tipster Matheus na área para falar dela, né? A nossa queridinha, a nossa Série B. Nesse vídeo você vai encontrar a análise completa, detalhada dos 10 jogos da 33ª rodada da 2ª divisão do Campeonato Brasileiro. Então solta a vinheta e vem comigo. Antes de dar início para esse vídeo, eu quero registrar aqui, ó. Bela camisa do Souza, o Dino da Paraíba. Tá uma camisa muito bonita. Acho que estou inaugurando aqui nos vídeos de análise e palpite. Então, vamos dar início aqui ao nosso trabalho com o primeiro jogo. O jogo que acontece hoje, 8 horas da noite, lá na Arena Condá. Chapecoense e Goiás. Chapecoense que muita gente ficou na bronca por ter vencido o Santos. A galera confiou demais no Santos na última rodada. A Chape foi lá e venceu o Peixão, conseguiu se distanciar ali do Z4, recebe agora o Goiás, que é um time que basicamente não briga por mais nada da competição. Tá uma posição só acima da Chapecoense, mas com a diferença de 5 pontos. Ainda assim, distante do G4 e também distante ali do Z4, eu acredito que o Goiás, de fato, vai permanecer mais um ano na Série B. Chapecoense chega bastante motivada para esse confronto. Imagino que vai dar muito trabalho, fazer jogo muito duro diante do Goiás, que é uma equipe que cai consideravelmente de desempenho atuando fora de casa. E aqui, diante de todo esse cenário, me agrada uma linha que a gente tem lá na Betibra. Se você quiser fazer parte da Betibra, casa 100% regulamentada, 100% segura, descrição do vídeo você encontra todos os detalhes para fazer parte da família Betibra. Primeira recomendação do vídeo a gente já vai ter aqui nesse joguinho, Chapecoense handicap 0, o famoso DNB, o famoso empate anula, pagando odds de 1,71 com 1 unidade lá na Betibra. Primeira recomendação do vídeo. Na sequência, amanhã a gente tem o jogo do Santos, que recebe o Ceará, um jogo que é um confronto direto na parte de cima da tabela. O Santos, que é o atual líder da competição, tem o mesmo número de pontos que o Sport, porém um saldo de gols melhor. O Ceará é o quinto colocado, chegou de vez na briga pelo acesso. O time está conseguindo cada vez mais melhorar seu desempenho, até melhorando um pouco o retrospecto fora de casa. O Santos larga como favorito, como é normalmente o que acontece quando atua dentro da Vila Belmiro. A linha está no menos 0,75. Acredito que essa linha está justa, é meio que a linha base do Santos nessa Série B, né? Menos 0,75, menos 1 atuando em casa. Normalmente é o que a gente encontra no mercado. Aqui, se o mercado esticar demais, a gente tiver, por exemplo, um Ceará mais 1, eu acho bem interessante. O Ceará é um time muito organizado, tem um Léo Condé ali no comando. É um cara que conhece muito da Série B e acho interessante, sendo assim, fiquem atentos. Quem sabe a gente tem alguma movimentação e dá para buscar uma linha positiva ali a favor do Ceará. Também amanhã a gente tem 7 horas da noite lá no Rei Pelé, CRB e Mirassol. Um jogo ali de extremos, né? O CRB fugindo da zona do rebaixamento, venceu o Brusque em 3 pontos fundamentais para o CRB tentar essa permanência na Série B. Vitória importantíssima contra o adversário direto na rodada passada. E a gente tem do outro lado o Mirassol, quarto colocado, com 53 pontos. É um time que venceu o Novo Horizontino na última rodada. O Ceará tem somente 2 pontos a menos, primeiro time fora do G4. Então o Ceará pode, em caso de vitória, pode assumir essa quarta posição, tomar esse quarto lugar ali do Mirassol. Um jogo muito importante para ambas as equipes, porém eu enxergo o Mirassol dentre essas equipes que estão ali na parte de cima da tabela. Apesar de ter vencido o último jogo, eu enxergo o Mirassol numa certa queda de desempenho, o que não me agrada tanto. E por conta disso, eu enxergo também um mando de campo muito forte do CRB, principalmente depois dessa vitória diante do Brusque. Eu gosto aqui do CRB empate anula. O também CRB handicap 0.0, CRB DNB, odds de 1,64 lá na Betibra. Segunda recomendação aqui desse vídeo, com 1 unidade, CRB, o Galo Alagoano, pagando 1,64 DNB, vamos chamar. Dando início aqui na sequência, a gente tem Vila Nova e Amazonas, jogo também amanhã tem rodada cheia, né? Jogo lá no Oba, Vila Nova que vem de uma derrota dolorosa diante do Coritiba, perdeu 3-0 em casa. Não só se distanciou do G4, como também colocou mais um adversário por essa briga ali pelo acesso. A gente tem um Vila Nova que vem sofrendo uma pressão da torcida muito grande, vence um clássico, depois perde um jogo feito perdeu diante do Coritiba na última rodada. É um time que chega muito pressionado. Enfrenta o Amazonas, que também é um time ali que precisa dar uma certa engrenada. Eu não digo que o Amazonas está fora da briga pelo acesso, porque o Amazonas tem um jogo a menos. Caso vença esse confronto, o time pode voltar e chegar com tudo por essa briga pelo acesso. Mas a princípio eu acredito que o Amazonas, assim como o Goiás e Avaí, deve ser um time mais ali de meio de tabela, que não deve nem brigar pelo acesso
e tampouco ali pelo rebaixamento. Em relação ao mercado, considero justo as linhas que a gente tem aqui, de menos 0,5, menos 0,75, acho que é de fato isso que a gente vai ver dentro do mercado e é isso que eu considero como justo. Último jogo de amanhã, terça-feira, a gente tem Novo Horizontino e Avaí. É um jogo ali também nesse mesmo cenário ali do Vila Nova e Amazonas, né? Um Novo Horizontino que vem numa curva decrescente muito grande em relação ao desempenho, uma pressão cada vez maior, não tem uma torcida tão grande como a do Vila Nova, mas é um time que vem sofrendo também, perdeu em casa do Sport, depois perdeu do Mirassol, perdeu confrontos diretos super importantes que fazem com que o Novo Horizontino agora fique bastante preocupado em relação ao acesso. Do outro lado a gente vai ter um Avaí que, como eu falei, deve ser um time ali de fato de meio da tabela, então não deve, assim, não chega tão pressionado, não tem tanta must win. É um jogo ali complicado e diante dessa complicação, desse desempenho que não agrada tanto do Novo Horizontino, eu também vou pular esse confronto, considero o mercado de certa forma justo. Eu acho que é um jogo também ali um pouquinho preocupante, um pouquinho com cara de cilada, é um pouquinho assim, vamos dar uma fugida desse confronto. Indo para os jogos da quarta-feira, a gente tem o primeiro deles, Ponte Preta e Brusque. A Macaca perdeu o clássico na última rodada diante do Guarani. Que fase, né? O Guarani lanterna da competição. Volta a ter, enxergar uma luz no fim do túnel, porque venceu o clássico, né? Clássico realmente é clássico e vice-versa. Recebe aqui o Brusque, que também perdeu na última rodada. Mais um jogo aí de 6 pontos. Ponte Preta é o primeiro time da zona do rebaixamento. O Brusque é o segundo, né? O 18º. Então é um confronto ali importantíssimo. As equipes vão dar o gás nesse jogo. A linha tá no menos 0,25 Ponte Preta. Considero uma linha extremamente justa. Quem sabe no ao vivo o mercado de gols pode ser interessante, tá? Você buscar alguma coisa nesse mercado de gols. É um jogo que vale muito para ambas as equipes. Então não deve ter time recuado. Não deve ter time se poupando nesse confronto. Então fica atento. Quem sabe no ao vivo você consegue uma posição interessante para buscar no ao vivo aqui no mercado de gols. Também na quarta a gente tem aqui Paysandu e Coritiba, jogo lá no Mangueirão. Paysandu com 37 pontos, 2 a mais que a Ponte, primeiro time na zona do rebaixamento, recebendo o Coritiba que venceu 3-0 o Vila Nova na última rodada. Começa de fato a sonhar com esse acesso, né? 8ª posição, mas não tão distante assim do Mirassol. São 6 pontos. Então a vitória fora de casa é imprescindível para a equipe de fato chegar forte nessa briga pelo acesso. As rodadas estão acabando, o campeonato está acabando, então tem que ficar muito ligado o time do Coritiba e empatar já não adianta de muita coisa não. Acredito que a gente vai ter um jogo ali onde o Paysandu, diante da pressão que vive, o Coritiba também, diante da necessidade que tem, um jogo bem aberto, então talvez mais um jogo para você ficar atento ali é o mercado de gols. Over 1,5, são cenários que podem ser interessantes. Mercado de escanteios também pode ser bacana. Em relação ao handicap asiático, considero que o que a gente tem disponível no momento está dentro daquilo que eu considero justo. Sendo assim, não iremos fazer nada nesse confronto. Na sequência, a gente tem também na quarta-feira Botafogo de Ribeirão Preto e Ituano. Mais um confronto de 6 pontos. Ituano 31 pontos. É o vice-lanterna da competição. Só venceu 9 jogos na temporada. O time do Botafogo tá ali na 16ª posição. Primeiro time fora da zona do rebaixamento. Jogo importantíssimo, principalmente para o Ituano que joga fora de casa. Então mais um jogo, mais um confronto, onde a gente vai ter ali uma tendência de must win muito alta para ambos os lados. Assim como Ponte Preta e Brusque, a gente deve ter um jogo super aberto. Então fica atento. Mais um jogo bom para você olhar e monitorar esse mercado de gols. Às vezes a Série B até proporciona pra gente over 1,5 pré-game. Botafogo é um time under, é verdade, mas chegou na hora do tudo ou nada. Vai ter que se lançar pro ataque num jogo desse. Vamos ver se realmente vai cumprir essa tendência, mas acho que o mercado de gols pode ser interessante. Dá uma olhada, quem sabe no ao vivo também pode ser bacana para você estar buscando. Último jogo da quarta, a gente tem 9h30, Operário e América Mineiro. Um jogo ali mais da parte de cima, né? O Operário que é um time que oscila muito. O Operário consegue vencer o Sport em plena Ilha do Retiro lotada e em casa empata com o Paysandu. É um time que é muito difícil de se ler. Eu tenho essa dificuldade, não sei se você tem também. Se você tem também essa dificuldade no Operário, o fantasma complicando a sua vida, comenta aqui embaixo.
Eu tenho essa dificuldade. São só 2 pontos que distanciam o América Mineiro e Operário, né? O América tem 49, o Operário 47. A linha tá aqui no handicap 0. É um jogo muito equilibrado. O América é um pouquinho melhor, um pouquinho mais constante que esse time do Operário. Então, sendo assim, eu considero o mercado justíssimo. Nada a se fazer nesse confronto. Indo agora para o último jogo da rodada, jogo só na quinta-feira, 9h30 da noite, Sport e Guarani. Sport vem numa sequência muito bom. Para mim, repito aqui no vídeo, o Sport, para mim, hoje, desempenha o melhor futebol da Série B. Se tivesse que escolher alguém para ser o campeão, provavelmente o Sport seria esse time. É um time que chega muito motivado, com um apoio muito grande da torcida. A gente tem uma tendência de, mais uma vez, a Ilha do Retiro tá lotada. E imaginando esse cenário, eu gosto aqui do Sport menos 0,75, pagando 1,70 contra o lanterna da competição, que é o Guarani. O Guarani venceu o clássico, chega motivado, é verdade, mas ainda assim é um time que desempenha, que tem um elenco muito abaixo em relação ao time do Sport. Então, gosto aqui do Sport menos 0,75 a 1,70 lá na BetBrá, tá? Odds da BetBrá com uma unidade é a terceira e última recomendação desse vídeo. Então, com isso, a gente encerra a análise completinha aqui da 33ª rodada. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, compartilha com os amigos, dá aquela moral, que isso é muito importante para a gente crescer ainda mais aqui no YouTube, tentar ajudar o maior número de pessoas possível. E óbvio, deixa aqui embaixo, comenta aqui para mim qual é a boa, qual é a melhor bet dessa 33ª rodada da Série B. Tamo junto e até o próximo vídeo.